Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Antes da prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Pessoas queridas, claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade, dentro do contexto de necessidades e de provas de que se faça portadora, e respeitemo-la na problemática que apresente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendemos ao imperativo do diálogo consultivo em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não foram atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos a aventura conjugal para nossos filhos enquanto na Terra. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o que melhor lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. Calma, Francisco Cândido Xavier. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência.
Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Que assim seja. Obrigado, Rubem. Meninas, que vamos ler hoje? Zaninha, você? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, página 170, A Vingança. Ana, por favor, qual questão que é? Perdão, falei errado. É o Evangelho, página 170. Perdão. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Sem problema. Fazer as coisas sem óculos à noite. Evangelho segundo o Espiritismo, página 170. Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo de estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações habilmente espalhadas a todos os ventos se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta
nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda pode pretender ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier. Comentários? Fred, eu me lembrei de um provérbio japonês que ele diz assim: quem busca a vingança, cave 2 covas. Né? É bem profundo, né? A sabedoria oriental, não? Então, nós temos que evitar a todo custo, né? Cultivar esses sentimentos tão vis, né? Tão anticristãos, né? Que tanta insatisfação, tanto sofrimento causam às famílias, né? A todo um contexto social. É necessário que nós buscamos o que? O Instituto da Paciência, né? Da perseverança na prática do bem, né? Vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura aqui da página 162 do livro do Evangelho segundo Chico Xavier. Ele fala que da seguinte forma: treinar paciência. Às vezes nos esforçamos para conquistar um diploma na história, no jornalismo, na administração. Mas a única escola que temos para nos ensinar bondade natural é a caridade dentro de casa, o amor à família e à fé. Porque se não pusermos no nosso coração o ensino religioso, seja qual for, estaremos numa agressividade exagerada. Acho que é um ensinamento que condiz muito com essa leitura e com os tempos atuais, né? Em que a hostilidade está a todo canto, não, meu irmão? Às vezes nós nos surpreendemos sem paciência, sem o Cristo em nossos corações. Obrigado. Obrigado a você, Rubem. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Não pode. Vou ler mais um pouco. Não, obrigada. O ódio. Amais uns aos outros e serei felizes. Tomai sobretudo o peito. Amar os que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é o que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeriam mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame distintamente a todos os seus irmãos, ela
não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. Eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outros que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Comentários? É que a gente, qualquer fala, agora seja redundante, não. É que o Cristo pegou, né? Amai os vossos inimigos, amai os seus irmãos, né? Ele inspirou tanto a fraternidade, né? O congraçamento das pessoas, das nações, né? Mas o que nós vemos hoje, né, é todo esse quadro de hostilidade, de busca incessante de um progresso material a todo custo, né? Ai, do país que o PIB não cresceu, não, meu irmão. Nossa, é recessão, é fome, é quebradeira, né, de empresas, etc. E tal. Nós estamos vendo esse quadro aí intensificar, né? É muito complexo isso aí, é muito preocupante o que nós estamos vendo, esse quadro recessivo, tanto no aspecto econômico quanto no espiritual, né? Deus nos salve, não, meu irmão? Sem dúvida. Alguém mais quer fazer um comentário? Fred, eu fico pensando aqui que tanto a vingança como o ódio escraviza a gente, né? A gente fica preso a esse sentimento e só consegue se libertar mesmo com amor, com perdão, né? E hoje a gente está vendo muita gente que parece que está tão desequilibrada, né? Que a gente quer dar um depoimento, falar sobre isso, e as pessoas falam, mas tem que ser assim mesmo, sabe? Tem que se vingar, tem que... Eu fico pensando assim, meu Deus, o que a gente tem que fazer para tocar, né, o coração dessas pessoas? Às vezes a gente vê umas cenas assim, que nem ontem eu vi uma cena na televisão, fiquei horrorizado, uma pessoa, um adulto batendo numa criança, mas assim, uma coisa tão grotesca, né? Que você fica pensando, meu Deus, o que é que gera, né? Uma pessoa, um sentimento assim tão intenso, né? De querer ferir alguém, né? De chegar a um desequilíbrio tão grande de fazer um tipo de coisa desse. É cruel. Mas vamos com Deus, né? Com fé que a gente consegue vencer, se Deus quiser. Sem dúvida. Realmente é muito difícil, né? Uma situação de um mundo em convulsões, né? Na verdade, todos nós estamos remexidos por dentro, tentando ser novas pessoas, melhores pessoas, mas ainda brigamos, né, com as nossas cristalizações, né? Joana de Ângeles nos diz que nós enfrentamos, né, é como se nós enfrentássemos, né, outras personas, outros personagens dentro de nós mesmos, de outras encarnações, e cada um com o seu jeito de ser. Então é por isso que muitas vezes é tão difícil mudar. Nós sabemos o que deve ser feito, mas nós ainda caímos, né? Paulo, né, nos dizia, né? O bem eu gostaria de fazer, mas este eu ainda não faço, né? O mal que eu gostaria de evitar, este
eu ainda faço, né? É mais ou menos por aí, né? E todos nós temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, por isso não devemos nunca julgar os outros, pois Jesus também não julgou e não nos julga. Vamos então passar as nossas vibrações, vamos agradecer a Jesus por todas as bênçãos que estão em nossas vidas, na forma de afetos, pessoas que nos querem bem, de todo o necessário que temos para continuar vivendo, continuar bem vivendo. Agradeçamos todas essas bênçãos, inclusive aquelas pessoas que nos são, ou em algum momento nos parecem um pouco mais difíceis, né? A convivência é uma lixa áspera. Mas, ao contrário das pedras que são dinamitadas, as pedreiras são pontiagudas, as pedras mais bonitas e mais formosas são aquelas que ficam nos riachos, né? Onde o atrito de uma sobre a outra vai arredondando cada uma delas, né? E essas pedras dos riachos somos nós, que vamos, né, a cada tempestade, batendo umas nas outras, nos lapidando e ficando cada vez melhores. Agradecendo então a Jesus pela oportunidade que temos, por tudo que nos é dado. Vamos então fazer uma prece, uma oração por todos aqueles que estão em dificuldades. Inicialmente, pelos nossos irmãos desencarnados e dentre estes, aqueles que escolheram sair da vida física pela porta do suicídio, como Fred, a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que a espiritualidade maior possa envolvê-los, bem como também suas famílias, que muitas vezes ficam sem entender o motivo desses atos tão graves, que também elas possam ser consoladas. Vibramos ainda pelos nossos irmãos encarnados em dificuldades, por todos aqueles que estão com as ideias suicidas. É necessário fazer uma vibração tanto por eles quanto por seus inimigos espirituais, que lhe foram caros no passado, que tiveram seus interesses prejudicados, suas vidas tiradas, seu patrimônio, suas pessoas queridas, e não conseguiram, nessa vida, ainda perdoar-lhes. Que ambos sejam amparados. E agora que possamos vibrar por aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento neste momento sejam amparadas. E que possamos agora pedir mais do que a manifestação das coisas justas de que necessitamos, mas sim o apoio espiritual, moral, para que possamos prosseguir em nossas jornadas aqui na Terra, que tudo o que necessitamos, em termos de oportunidade, de crescimento, possa nos ser concedido. E que a espiritualidade maior
afaste de nós tudo aquilo que não nos seja bom. Vibremos pelos nossos governantes, por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade sem serem manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, para que possamos perdoar uns aos outros, tantas vezes quantas forem necessárias. Fazendo assim, a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que Jesus exemplificou, mas cuja construção depende de todos os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem, por favor. Sim. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Luz, paz e saúde para todas as nossas famílias. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Até quarta no nosso Evangelho em inglês. Amém.